Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos num Conversando sobre a Fé para falar da imagem de Deus violento na Bíblia. Eu sou o Padre Juliano Grafanassi, vigário paroquial da Paróquia Espírito Santo. Devemos estar atentos ao modo de ler da Sagrada Escritura. A Igreja ela nos traz uma forma, principalmente com aquilo que o Concílio Vaticano II nos aborda no seu documento Dei Verbum, há 3 formas de ler as Sagradas Escrituras. Então, para prestarmos atenção no sentido prático da maneira com que nós devemos exercer sobre a leitura no Antigo Testamento, nós devemos ter, primeiramente, então, essa forma sumária de entender. Primeiro, ter a consciência da unidade inteira da Sagrada Escritura. Isso nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, no 112, no parágrafo 112. Devemos ler também dentro da tradição viva e apostólica da Igreja. Não tem como a gente entender o processo salvífico sem a tradição, uma vez que a tradição primeira ela é uma tradição oral, não é a escrita. Então, nós podemos ver assim. E devemos estar atentos também à analogia da fé, isto é, a forma com que o autor ou determinada escola ou determinado grupo escreveu o texto bíblico. Então, para entendermos esse lado violento de Deus nas Sagradas Escrituras, precisamos ter como base e fundamento esses 3 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Cito para vocês, 112, 113 e 114. Então, para você entender que Deus ele não é um ser castigador no Antigo Testamento, nós precisamos fazer alguns apontamentos que nos levam a entender que o autor sagrado ou determinado grupo, como já falamos aqui, eles descrevem no sentido em que eles entendem o seu processo histórico. Se, por exemplo, você tem uma imagem muito violenta ou você vive num ambiente violento, é muito fácil de você entender as coisas assim. E ter um ambiente como esse, então, principalmente de guerra, de sacrifício, você vai entender nessa linha de pensamento. É importante frisar que a leitura das Sagradas Escrituras, elas nos trazem e supõem que a imagem que o autor tem é aquilo que ele vai descrever e a forma com que ele vai estar sensível, ele vai estar aberto para o agir de Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Êxodo 32, do versículo 25 ao 29, aonde Deus ele manda matar várias pessoas, Deus não manda matar nada dessas pessoas. E o que acontece ali naquele contexto? Depois eu convido você a retomar esse processo, essa leitura. Ali no capítulo 32 de Êxodo, o povo que estava esperando Moisés, que estava em oração no Monte Sinai, e ele iria trazer as tábuas da lei, o povo peca adorando um bezerro de ouro. E essa idolatria, vamos dizer assim, essa insensibilidade do povo diante daquilo que Deus já tinha feito para com eles, faz com que o autor sagrado, a escola deuteronomista principalmente, que é ela que vai descrever, porque esse contexto ele é uma fala, né, do pós-exílio. Esse contexto ele nos traz que o povo de Israel ele precisava entender o seu processo de maturação na fé. Então, a idolatria ela serve como caráter iluminador para o povo de Israel que vivia no pós-exílio. Então, quando nós lemos esse trecho do Êxodo, nós entendemos que é uma releitura histórica para trazer ao povo uma lembrança fundamental daquilo que havia acontecido na história. Então, o Moisés, ele fala ao povo
E ali, aqueles que são do Senhor, fiquem diante de mim. E aqueles que não são do Senhor, ficaram afastados e esses foram mortos. Isso foi o fato que aconteceu. Mas precisamos também entender que Arão, ele era o primeiro sacerdote. Isto é, toda a sua família, toda a descendência que vinha de Arão, era a tribo de Levi. E essa tribo de Levi, ela tem por caráter, então, o sacerdócio do povo de Israel. E ali estava acontecendo o quê? Uma disputa de ideologias. Aqueles que acreditavam e ficaram de frente com o outro, e o povo de Arão também acabou caindo diante desse pecado da adoração do bezerro de ouro, mas ali tinha uma disputa entre duas ideologias. A ideologia politeísta, que é uma forma de acreditar no Deus dos outros povos, que também Israel não era isento disso, e a forma de acreditar no Deus Yahvé, o Deus único. Então, quando nós trazemos essa chave para nós entendermos esse contexto, nós não conseguimos fazer dessa forma uma leitura de um Deus castigador. Deus não manda nada assim. É uma interpretação e acaba sendo, então, algo que a própria tradição da Igreja Católica nos traz diante do seu catecismo. E por isso, quando nós entendemos a chave histórica e principalmente o contexto em que as releituras nos servem para iluminar não só o nosso contexto atual, mas eles também, os autores sagrados, eles fazem isso durante a história, nós vamos perceber que as coisas são mais claras. Então, quando nós utilizamos de uma imagem de um Deus castigador, por exemplo, nós utilizamos de um processo histórico em que as pessoas precisam entender e se adequar na lei, naquilo que é a própria forma do agir. E essa era a intencionalidade do livro do Êxodo, porque o começo era a saída do Egito. E no final, percebe-se que o Êxodo ele não foi concluído. E é muito interessante quando nós observamos a história bíblica e principalmente aquilo que aconteceu com Moisés depois, por exemplo, quando nós pegamos aquela passagem que ele bate da pedra por 2 vezes e depois, de uma certa forma, nós também temos uma imagem de Deus castigador, porque Moisés ele não chega na terra prometida, mas Deus, ele coloca algo que é além da história, além daquilo que o povo havia entendido naquele momento. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus numa continuidade, porque ela é um processo salvífico onde Deus se desvela aos poucos. E a Igreja Católica, principalmente os exegetas que compreendem isso, entendem que o processo com Deus é um processo transformador. A forma com que você vê, a forma com que você percebe, é a forma também com que você vai descrever o processo. E é isso que às vezes não cabe de ser dito numa catequese, por exemplo. E aí quando nós olhamos em Números 20, 1 a 13, nós vamos ver que Moisés, ele não chega nessa terra. Mas depois nós podemos observar, já no Novo Testamento, que Moisés aparece para Jesus, naquela visão da transfiguração. E isso é muito bacana porque Moisés, ele não chega na terra prometida, mas ele chega na glória definitiva, aonde ele é um precursor, ele já estava no ambiente da morada em Deus, por isso ele aparece para Jesus. Tanto é que o outro que foi arrebatado é o profeta Elias, que também aparece. E é interessante nós perceber que a imagem de Deus, ela pode ser determinada e fixada pela sociedade. E isso também acontece agora. Então,
nós não podemos deixar de discriminar que aquilo que é importante a ser preservado da Sagrada Escritura é a leitura total da Bíblia. Ler o Antigo Testamento iluminado pelo Novo Testamento. E é isso que vai nos dizer a Dei Verbo. E a catequese, ela nos serve para iluminar alguns apontamentos, algumas situações importantes da história do Antigo Testamento. Mas ela não fala de tudo, justamente por isso. Porque nós precisamos entender o caminho que foi trilhado junto de Deus. E aí podemos dizer que a imagem e a moldura que nós temos de Deus é um Deus assim. O ser humano, ele pega a imagem que ele quer, ele é fixante nesse sentido. Então, Deus, ele não é um Deus castigador. Por quê? Porque ele não independe do ser humano para atuar na história. E a sua atuação é um relacionamento com o ser humano. E não o contrário. E se é um relacionamento com o ser humano, o que nos mostra, então? Que o ser humano, ele entende Deus da sua forma. Este foi o nosso Conversando sobre a Fé. Curta, compartilhe e se inscreva para ajudar nesta obra de evangelização.